Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o Danilo Augusto, esse é o canal Fino da Bola e ontem o São Paulo venceu bem a Inter de Limeira, uma goleada aí por 5-1. Vamos dizer assim que muitos torcedores já estão empolgados, mas vamos ter mais calma aí, vamos controlar essa empolgação, porque não dá para ficar cantando o campeão voltou, o Jason voltou, olha o campeão, pintou o campeão do campeonato ainda, vamos ter calma, né, porque foi uma partida em onde o São Paulo jogou com uma equipe mais fraca, uma equipe que não ofereceu tanta resistência assim para o tricolor, e o São Paulo jogou realmente bem, isso é fato, né? Não tem como a gente negar também. Venceu e hoje é dia até de elogiar o time, elogiar o trabalho do Rogério nessa partida, porque foi bem, apesar que no conjunto da obra ainda eu tenho muitas ressalvas em relação ao Rogério durante todo esse tempo aí, desde quando ele retornou ao São Paulo com seu trabalho, mas ontem foi um jogo legal, um jogo ok, um jogo em que o São Paulo conseguiu criar muitas jogadas. A gente vinha falando sobre esses problemas que o São Paulo estava tendo durante a temporada, essa temporada atual, que era em relação à criação de jogadas. Era um time que ele tem um toque de bola até rápido, uma boa movimentação, mas não estavam conseguindo criar jogadas para fazer os gols. Ontem conseguiu criar bastante jogadas, tivemos aí golaços, principalmente do Pedrinho, do Pablo Maia, gols muito bonitos, e o São Paulo teve no seu grande destaque, vamos dizer assim, para mim está sendo um grande destaque, não foi só dessa partida, mas no conjunto dessa temporada até agora, vem sendo o Wellington Rato. Ele vem sendo o grande jogador dessa equipe, ele que me surpreendeu, porque eu não imaginei que o Wellington Rato seria o jogador como ele está sendo. Ele é um cara que ele está buscando bem o jogo, ele está conseguindo dar um ritmo legal de jogo ao time de São Paulo, tem um bom passe, ele tenta chutes de fora da área, que é muito importante também, porque o São Paulo sempre teve esse problema, jogadores que até um ou outro tentavam nas últimas temporadas aí chutes de fora da área, mas não tinham tanto êxito. Por exemplo, um deles, que era o Igor Gomes, ele de vez em quando tentava alguns chutes, mas chutes terríveis que não iam nem no gol, às vezes ia quase na lateral. Então o Wellington Rato ele vem dando essa qualidade. E um dos pontos positivos também que eu achei que ele melhorou bem a equipe de São Paulo é em relação à bola parada. Nos escanteios, nessas faltas em que são cobradas na lateral, que tem o cruzamento na área, ele vem cruzando bem, ele vem proporcionando boas chances para o São Paulo fazer gols dessa maneira. Então ele vem agregando demais, para mim um dos destaques dessa temporada, e foi um destaque, né, desse jogo de ontem. Mas tivemos outros destaques, o próprio Caio Paulista, que fez seu primeiro gol pela equipe do Tricolor, ele que é um atacante de ofício, estreou logo na fogueira, né, aquele primeiro jogo foi colocado na lateral direita para substituir o Orejuela naquela ocasião. Agora ele vem para a lateral esquerda, ele que veio contratado para ser um lateral mesmo, para ser aquela sombra do Wellington, e ele jogou bem, principalmente no ataque, ele fez boas jogadas de ataque, e isso é importante porque tem essa sombra para o Wellington não ficar tão acomodado, porque esse pessoal novo da base de São Paulo, como o Rogério dá muita chance para ele, eu tenho um pouco de medo e receio para que eles se acomodem, né? Isso não é legal. Então, tendo essa sombra vai ser bem importante. Parece que agora o menino Patrick também, que está na seleção sub-20, ele vai ser incorporado ao time principal, então vai ser mais um para brigar por essa posição, e eu acho que isso é muito interessante, porque para aumentar a qualidade do time também. Tivemos no meio de campo ali, o Gabriel Neves fez uma partida, vamos dizer assim, mais discreta, errou alguns passos, um pouco, parece que ele está um pouco fora de sintonia com o time, parece que um pouco desligado, então não gostei muito da participação dele, mas ainda assim eu vejo que ele tem que ter mais chances, tem que ter mais oportunidades, é melhor que ele seja colocado mais vezes aí para poder ter esse ritmo de jogo. Ano passado foi a mesma coisa, também não começou tão legal, conforme ele foi tendo mais oportunidades, ele foi crescendo durante a temporada, até que teve aquela contusão e ficou um bom tempo parado, então isso daí vai ser importante para ele. E no ataque, eu falei do Wellington Rato, mas o Caleri também se movimentando muito, né, se movimentando bem para os dois lados. Agora o Galopo, ele vem fazendo aí o que talvez a gente não esperava, que era essa função de artilheiro, né? Ele vem sendo artilheiro da equipe, ele vem fazendo muitos gols, ele vem sempre chegando bem à área. Viu que ontem ele chegava no meio para o ataque ali de uma forma sempre perigosa. Até o gol que ele fez, ele chega até livre, lógico, uma falha de marcação da equipe da Inter de Limeira, mas ele chega muito bem no meio da área ali para concluir a gol, conclui muito bem. Ele tem esse senso de conclusão, né? Esse chute ao gol dele é muito bom, um jogador que ele sabe concluir de uma forma exata para o gol, então isso vai proporcionando muitas chances de gols e muitos gols ao São Paulo, e ele vem só crescendo, e isso é muito bom, e espero que o Rogério continue colocando o Galopo nos jogos para que ele possa aproveitar essa boa fase, por que não descobrir um novo
talento aí para o São Paulo, e que vai ser muito útil ainda para essa temporada do São Paulo. O São Paulo conseguiu essa vitória, agora é uma vitória que foi muito importante, que praticamente o São Paulo está mais uma vitória da classificação para a próxima fase, mas eu vejo que quanto mais pontos podemos acumular, já falei isso no vídeo de ontem, é melhor para você poder decidir os jogos sempre em casa, principalmente as quartas de final e a semifinal, que serão em um jogo só, vão ser em um jogo só, então isso vai refletir muito, porque você pode pegar um clássico você decidindo em casa, vai fazer uma diferença muito grande, isso vai ajudar muito. E aí a final, dependendo com quem for, né, se for o Palmeiras no caso, o Palmeiras parece que já vai se deslanchando de certa forma aí à frente, na primeira posição, então se ele for o primeiro colocado vai decidir a final em casa, mas como a final são 2 jogos, então isto tendo a oportunidade de jogar uma em casa para tentar fazer o resultado vai ser importante. São Paulo, que ele tem a próxima partida do São Paulo vai ser na terça-feira, no dia 21, contra o São Bento de Sorocaba, lá em Sorocaba, vai jogar fora contra o São Bento, uma ótima oportunidade de São Paulo tentar conquistar mais 3 pontos. Também essa vitória ela foi importante para que o São Paulo pudesse, de alguma maneira, tentar dar uma poupada. É lógico que a gente vai falar, poxa, mas olha a incoerência, está pedindo para colocar determinado jogador, para ser um time titular, um time mais fortalecido, e eu prezo muito por isso mesmo, pelo time ele estar jogando mais junto, sem ficar fazendo muitas alterações, só quando o cara está próximo de arrebentar e tem aquele problema do cansaço físico, então tudo isso conta muito, lógico que conta muito. Mas a gente vê que como o São Paulo tá acontecendo muito problema de contusão na equipe de São Paulo, muitos jogadores fora por contusão, e como o São Paulo já está meio que já ficando numa posição cômoda no seu grupo e no campeonato, é interessante você ver aquele jogador que jogou mais, dar um descanso, colocar ele um pouco menos durante os jogos, esses próximos jogos aí do final dessa primeira fase, para dar uma poupada mesmo para eles. Daqui a pouco vai começar a Copa do Brasil, Sul-Americana, e até os outros se recuperarem, o elenco do São Paulo vai ficando muito enxuto, né? Então isso pode ser que sobrecarregue muitos jogadores, então vai ser interessante fazer esse rodízio agora, pelo menos agora eu vejo interessante. Eu não sou a favor de ficar fazendo rodízio o tempo todo, eu acho que realmente o time tem que ser um time bem coeso, um time que jogue mais tempo junto, aquele time titular mesmo, para que eles possam ter mais a companhia um do outro, que eles possam adquirir essa consistência juntos, porque isso daí vai ajudar com que os jogadores nesse entrosamento se conheçam mais, saibam onde o outro está. Isso a gente vê os grandes times pelo mundo, eles têm muito disso. Um time que joga muito tempo junto, ele tende a ficar um time mais fortalecido, um time mais forte em relação aos seus adversários. Então vamos esperar aí como que o Rogério vai armar a equipe para essa próxima partida. São Paulo, que ele teve um bom público também nessa noite de ontem. A torcida ela vem fazendo um espetáculo muito grande. Isso é muito importante também, porque a gente vê que o torcedor está abraçando o time do São Paulo, que possa continuar mais e mais o torcedor seguindo nessa caminhada. Tivemos também aí uma conversa, algumas notícias que o Ceni está conversando, ou pelo menos teve uma conversa com o Luan em relação à sua renovação. Isso eu acho importante porque nessa conversa o Rogério provavelmente expôs ali o que ele quer do Luan, como quer que o Luan atue, como que ele quer que o Luan se porte, e eu vejo isso muito importante até para o próprio Luan, para ele ver que ele não vai ser deixado de lado, pelo menos o que parecia que estava acontecendo, sendo deixado de lado, não jogando algumas partidas, mas ainda vamos esperar se ele vai mesmo renovar ou não com o São Paulo. A partir do meio da temporada agora, se ele não renovar, ele já pode assinar um pré-contrato com uma outra equipe, então seria importante o São Paulo dar uma adiantada nessa renovação de contrato do Luan. Vamos esperar, espero que ele possa renovar, que o Rogério possa utilizá-lo mais. Falando ontem até no vídeo, comentei sobre ele, o Pablo Maia, que eu prefiro ele, porque o Pablo Maia muitas vezes é inexistente, mas aqui, lógico, quando a gente tem que elogiar, a gente elogia, porque não dá para ficar pegando no pé do jogador só para pegar no pé do jogador. Ontem o Pablo Maia entrou muito bem na partida, fez um golaço, um bonito gol de fora da área, então é isso que a gente quer ver, o jogador jogando bem. Quando joga bem a gente vai elogiar, e tem que elogiar mesmo, né? Tem que incentivar, mas quando joga mal não dá para passar pano, não dá para falar que o jogador foi bem quando ele não jogou tão bem. O Rodrigo Nestor também fez uma boa partida nesse jogo de ontem, destaque também para o golaço do Pedrinho, que entrou bem, fez uma ótima jogada pela direita. Outro jogador
que foi muito importante esse gol para ele ter essa moral, para ele conseguir a confiança para os próximos jogos, principalmente porque ele é muito bom nesse 1 contra 1. Então, quando ele faz esse tipo de gol, vai aumentando a confiança dele e assim ele vai poder, contra outras equipes, em jogos mais difíceis, tentar quebrar a linha de defesa com dribles, com jogadas de velocidade e até uma jogada individual como essa para tentar fazer o seu gol pessoal. Então, foi muito importante também isso em relação ao Pedrinho, que era um que estava precisando desencantar também nesse time de São Paulo. Mas no mais, por enquanto, até aqui nós vamos esperar as notícias que vão pintando do tricolor e a gente vai nos atualizando em relação ao São Paulo. Tá bom, meus queridos? Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, isso é muito importante para nós. Like é de graça, pode deixar o like, deixe também seu comentário, comente aí o que você achou do jogo de ontem, se você gostou da atuação do São Paulo, se você achou que o São Paulo ganhou porque a Inter de Limeira é um time muito fraco. Comente aí o que você pensa sobre essa partida. Também, se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever no canal também, que ajuda bastante o canal, fortalece a comunidade Fino da Bola, e assim a gente vai cada vez crescendo mais e produzindo mais conteúdos como esse. E ative também o sininho de notificações para que você possa receber os vídeos sempre quando a gente postar aqui no YouTube, você receba esses vídeos. E eu agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui, que Deus te abençoe grandemente, e não se esqueça que é você quem joga o Fino da Bola. Valeu, até o próximo vídeo, amigos.